Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero falar para vocês de uma figura um tanto singular da história do Brasil. Hoje a gente fala muito sobre a nova corrida espacial, chama New Space, e de como essa nova corrida está ocorrendo, Recentemente, inclusive, nós tivemos aí o Capitão Kirk, o William Shatner indo ao espaço, como turista espacial. E todo esse frenesi que a nova corrida espacial está trazendo, Isso é muito interessante, porque como eu já voltei a falar em vários vídeos por aqui, nós defendemos, somos completamente a favor dessa nova corrida espacial. Nós defendemos que os seres humanos, que nós como espécie vamos ainda nos expandir pelo cosmos, transformar todo o nosso sistema solar talvez em uma região habitável, lógico, talvez terraformizar planetas onde existe essa possibilidade, tipo Marte, Vênus, alguma lua de Júpiter, ou mesmo morar em estações espaciais ou em colônias espaciais protegidas por cúpulas, nas luas de Júpiter, Saturno e também aqui no sistema solar interno, minerar asteroides e tudo mais. Por isso eu sou mas um grande entusiasta mesmo da nova corrida espacial. Acho que o destino do ser humano, nosso destino, é um destino cósmico. Nós temos que nos expandir no espaço, até para sobreviver como espécie. Não dá para você ficar restrito a um único planeta que pode vir a sofrer uma catástrofe. Tanta possibilidade de uma catástrofe causada por nós, catástrofe ambiental, mas também pode vir um asteroide, uma catástrofe que seja incontrolável por nós. Então é interessante que nos tornemos uma civilização cósmica, inclusive para buscar recursos, recursos nos asteroides aqui nas imediações do nosso sistema solar, por exemplo, já que o nosso planeta ele pode nos oferecer recursos limitados, mas nós somos uma civilização humana de características ilimitadas, Então nós precisamos cada vez mais ir buscar recursos agora fora do planeta Terra. E hoje eu quero falar de um empreendedor, chamado Júnior Torres de Castro, que é de certa forma o nosso primeiro empreendedor do New Space, Aqui na imagem a gente tem uma foto do Júnior Torres de Castro tirado do site Olhar Digital. Ele é radioamador, então a gente vê aqui na foto, ele com os rádios amadores ao fundo, Ele foi um grande radioamador brasileiro. O radioamadorismo foi uma espécie de pré-internet, onde você falava com as pessoas através do rádio. E existe até hoje. O radioamadorismo é muito difundido, A gente vê naquele filme, por exemplo, a Independence Day, A gente vê muito lá o radioamadorismo funcionando depois que os alienígenas destroem o sistema informacional, Então são os radioamadores que fazem o contato. Bom, aqui nós temos, o tijolinho, É o que é o protótipo nessa primeira imagem do tijolinho, que foi um microsatélite, construído pelo Júnior Torres de Castro. Aqui a gente tem a montagem dele, o satélite Dove, que seria a montagem dele. Esse aqui é o protótipo, a montagem dele. Porque o Júnior Torres de Castro ele construiu o primeiro microsatélite brasileiro construído por uma pessoa física, assim. Foi a primeira vez que não foi um governo, mas uma pessoa física, que no sentido assim de que não foi uma entidade governamental que construir e enviar um satélite para o espaço. Então o satélite, dele, o tijolinho, inclusive entra naquelas listas de satélites brasileiros. É o único que não foi lançado pelo governo brasileiro ou contratado por uma empresa, para ser lançado por uma empresa, pelo governo aqui no Brasil, mas construído e lançado por um empreendedor brasileiro. Um empreendedor, aí hoje a gente chamaria de um empreendedor individual. O Júnior Torres de Castro, então ele é graduado em Engenharia Civil e Física e Engenharia Elétrica, empreendedor na área da construção civil e mineração, e principalmente era um radioamador.
né? E que gostava muito das questões técnicas, porque ele construiu seu primeiro rádio com 12 anos de idade. E foi justamente com o Sputnik, né? O Sputnik fazia aquele bip, 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 né? Do Sputnik, que foi captado por todos os rádios amadores, né? Ao redor do mundo, que ele se entusiasmou pelo satélite, né? E aí ele fala, né? Que em entrevistas que ele frequentava congressos na área, né? De astronáutica, onde ele era um ilustre desconhecido na área de construção de satélite, radioamadorismo, essas coisas todas, né? Ele começou construindo antenas de alta eficiência e foi eleito 4 vezes com 8 anos na presidência da ANSAT, que é uma organização que une radioamadores do mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos. Então, o Júnior Torres de Castro, ele inicialmente construiu o tijolinho, que é um satélite com componentes caseiros, que apesar de não poder ser lançado no espaço, né, pois os componentes não eram adequados à sobrevivência, né, no espaço, que é um meio bastante hostil, né, serviu para demonstrar que realmente se podia fabricar um satélite, né? Então, veja bem, eu vou ler aqui um trecho da entrevista dele para a revista Radioamadorismo, mas o que ele fez? Ele pegou componentes eletrônicos que a gente normalmente tem disponível em lojas de eletroeletrônicos e construiu um satélite. Só que é lógico que esses componentes não poderiam ir para o espaço, mas então foi aquele primeiro protótipo, tá? Que é esse daqui, ó. Aqui, ó. Que ele construiu com protótipos, usando equipamentos que você pode comprar numa loja de radioamadorismo, né? Uma loja de produtos elétricos aí, quando você vai fazendo a fiação da casa, essas coisas todas, você encontra esses componentes, tá bom? Eu vou ler um pedaço da entrevista que ele deu para a revista Radioamadorismo. Abre aspas, mas eu pensava em construir coisas pequenas e construir aqui mesmo em São Paulo, na minha própria casa, utilizando componentes facilmente encontrados nas lojas da Rua Santa Efigênia. Obviamente, esse satélite jamais funcionaria no espaço, já que precisaria de componentes que pudessem resistir à grande variação de temperatura e radiação, e também teria que funcionar no vácuo, não permitindo a evaporação de seus componentes eletrônicos. Revista Radioamadorismo, número 1, página 25. Então ele fala que ele sabia que aquele protótipo não iria para o espaço, mas era um treino, né? Ele estava construindo, né, esse protótipo para depois enviar, reconstruir, né, um similar com o equipamento que fosse adequado para o envio para o espaço. O projeto foi iniciado em 1984 e concluído em 89 e lançado em 1990, em janeiro de 1990. Tá? E aqui vou ler mais alguns trechos da entrevista do Júnior Torres de Castro à revista Radioamadorismo. Então ele fala, ó, abre aspas, foi construído nos Estados Unidos e na Guiana Francesa, pois seus componentes não são transferidos de país para país. Foi construído por mim num laboratório que aluguei em Boulder, no Colorado. Então, veja bem, isso é um problema, né? Essa questão da transferência de tecnologia, a gente sabe que não é fácil, que não existe, muitas tecnologias não são transferidas de país para país. Por isso é uma necessidade, né? E eu vou gravar uns vídeos aqui sobre Estado empreendedor, que o Estado brasileiro, né, financie mais pesquisas e empresas para o desenvolvimento de tecnologias espaciais, porque essas tecnologias não são transferidas de país para país. E se nós queremos criar aqui no Brasil um polo de New Space, né, tanto seja empresas, inclusive utilizando a nossa base, né, Alcântara ou Barreira do Inferno para o lançamento de equipamentos, satélites e foguetes, mesmo que sejam de outros países, nós precisamos ter uma base nacional de indústria aeroespacial. Isso você só consegue ali também tendo investimento estatal. Você não consegue só com investimento privado, tá? Então, New Space não significa o governo sair dos investimentos. Não, é necessário também investimento estatal, tá? E não apenas investimento empresarial, principalmente em países onde isso ainda está em desenvolvimento, como o Brasil.
que é totalmente diferente dos Estados Unidos, onde essa indústria já está madura e, portanto, ela consegue correr com os pés próprios. Mas mesmo assim, se vocês notarem, as empresas de New Space nos Estados Unidos, elas têm contratos com a NASA. Tá? Elas estão... É a NASA que está terceirizando para ela coisas que antes a NASA fazia. Tá? Então, por isso, o Estado não, de jeito nenhum, New Space significa que o Estado saia. Né? Significa que o Estado vai, na medida em que não é mais necessário o Estado, em certas áreas isso vai sendo ocupado por empresas. Né? E, inclusive, há um incentivo para que essas empresas também elas consigam explorar áreas que o Estado não precisa ou não tem interesse, ou não é interesse do público, mas que está um grande interesse privado nisso. Mas isso não significa que, principalmente em lugares como o Brasil, o Estado também não tem a sua parte a ser feita. Tá? É a questão, por exemplo, da exploração de asteroides. Né? E provavelmente é uma exploração que será feita por empresas, tá? Que têm interesses em ir lá nos asteroides, colher minerais e trazer para o planeta Terra, mas certamente já vai haver aí uma participação, pelo menos de incentivo dos estados. Mas vou continuar aqui na entrevista. Então, o Júnior Torres de Castro fala o seguinte: na área do radioamadorismo, tudo o que era novidade eu aprendi nos Estados Unidos e trazia os conhecimentos para cá. Ensinava, participava de muitas palestras, conferências. Então, fecha aspas. Então, ele tornou o radioamadorismo. O radioamadorismo foi a área de entrada, né, do Júnior Torres de Castro para o empreendimento espacial. Né? Que os satélites, né, o radioamadorismo, questão de radioamadorismo e satélite aí é muito... os satélites afinal, os satélites de comunicações são aqueles que mais existem na nossa órbita, né? Então, ele tanto participava da comunidade do radioamadorismo, quanto participava da comunidade espacial, né? Quanto também tinha os seus empreendimentos na área da construção civil. Era um verdadeiro polímata, né? Vamos lá. Bom, então ele constrói o Dove, né? Que aqui, né, nós temos no foguete Ariane 40A10 sendo preparado para o lançamento. É o foguete que vai justamente colocar o Dove no espaço. Né? Então, o Dove ele funcionava na frequência de 145.825 Hz, né? MHz. Né? 59 parâmetros, ele possuía 59 parâmetros de telemetria, levava uma mensagem de paz, porque ele tinha muito essa questão, né, uma mensagem, né, de paz que iria ser captada pelos radioamadores, né, que foi, né, captada pelos radioamadores, então levava essa mensagem de paz. Ele foi lançado em 20 de janeiro de 1990, custou $225 mil, levou 11 meses para a montagem final, mas ao todo o Júnior Torres de Castro gastou 33 anos, né, se preparando para esse empreendimento. Então é um empreendimento de uma vida toda, né? São 33 anos. E aqui nós temos ele, né? O Dove Oscar 17, né? É um satélite tipo CubeSat, né? Com missão de radioamadorismo e educacional. Por que educacional? Justamente porque ele também levava essas mensagens de paz, né? Que ele queria difundir. O operador era o Brasil Bransat e nos Estados Unidos a Ansat, que são entidades de radioamadorismo. Tá? A missão durou 8 anos. A plataforma era um CubeSat, a massa 12,92 kg, altura de 21 centímetros, largura de 23 centímetros, comprimento de 23 centímetros, potencial elétrico de 4 watts, geração de energia por painéis solares fotovoltaicos, baterias de níquel e cádmio. E o projetista foi o Sr. Júnior Torres de Castro. Bom, vamos aqui agora para o nosso comentário final, né? Eu até escrevi aqui o comentário para
final que eu gostaria de fazer com vocês, que é justamente sobre essa questão do empreendedorismo espacial, né? A história do Sr. Júnior Torres de Castro é pouco conhecida no Brasil, tá? Ele é um radioamador, empreendedor que fabricou o primeiro satélite brasileiro. Podemos verificar então que esse espírito do New Space já existe no Brasil. E seria inclusive interessante que seu nome fosse dado a um futuro satélite brasileiro. Acho que seria ideal que o governo brasileiro ou uma empresa brasileira que lançasse um futuro satélite prestigiasse o Sr. Júnior Torres de Castro, nomeando um satélite com seu nome, tá? O Sr. Júnior Torres de Castro era radioamador, né? E o que fica assim patente que o esforço do New Space no Brasil pode associar diversas comunidades de interesse, radioamadores, leitores de ficção científica, grupos de ciência amador e cidadã, que podem estar tanto associados a empreendimentos empresariais e científicos, como na divulgação da importância desses empreendimentos para a sociedade brasileira. Eu até vislumbro a possibilidade, né, de grupos de ciência amadora, junto com universidades e escolas, construírem hoje, porque essas plataformas hoje estão muito mais baratas e muito mais difundidas, microsatélites com alunos, né? Tanto alunos no ensino médio como alunos universitários, né, de diversos cursos de engenharia, ou mesmo cursos que não são de engenharia. Eu, por exemplo, sou de ciências humanas e tenho um grande interesse, né, no empreendimentos espaciais. Então, você realmente tornar esse tipo de fabricação de microsatélites muito mais difundido no território nacional. O empreendimento de Júnior Torres de Castro foi heróico, né, para a época, mas necessitamos criar uma comunidade New Space no Brasil, né? Um verdadeiro ecossistema de desenvolvimento e inovação tecnológica que permita a continuidade e fomento de diversos esforços na área espacial. Bom, então é isso, tá? Eu queria aqui só fazer essa breve apresentação, né, do Dove, né, para vocês, do Dove Oscar 17, que foi esse pequeno satélite construído, né, pelo Sr. Júnior Torres de Castro. É uma história muito interessante, tá? Ela foi contada nessa revista aqui, Radioamadorismo, número 1, de novembro e dezembro de 2011, onde tem uma excelente entrevista com o Sr. Júnior Torres de Castro, né? Há um artigo do Marcelo Zurita chamado Dove Oscar 17, que pode ser encontrado na internet, no site Olhar Digital, né? E há também informações sobre o Dove Oscar 17 e a ANSAT na página da Wikipédia, né, onde pode se encontrar, inclusive, fotos que eu utilizei neste vídeo, tá? Então, tudo aí corretamente referenciados, tá bom? Essa foto, inclusive, é da Wikipédia, tá? Então, fica aqui a nossa homenagem a esse grande pioneiro do New Space no Brasil, tá bom? Somando aqui aos nossos vídeos sobre astronáutica, né? O que eu domino filosofia da astronáutica, por que filosofia da astronáutica, né? Porque você pensar a astronáutica, e no caso aqui, sempre com essa ideia que nós temos aqui no canal, que a astronáutica ela é um próximo ponto na evolução da espécie humana, né? Nós precisamos dominar o espaço exterior para ganhar a nossa sobrevivência, né? A astronáutica não é só uma ciência, só uma técnica, ela é um ponto de evolução para a espécie humana, né? Com a astronáutica, nós seres humanos ganhamos um novo ambiente a ser explorado, que é o espaço, né? Onde nós podemos nos expandir, assim como desde a pré-história, né? Lá somos Homo sapiens, nos expandimos da África para a Europa, depois para a Ásia, depois para o continente americano, para o continente para a Oceania. Agora a próxima fronteira, né? A fronteira final, como diz Jornada nas Estrelas, é o espaço, né? A astronáutica ela é um ponto na evolução humana, tá? Então é isso, ok? Não se esqueçam, comentem, tá bom? Se alguém conhece mais sobre o Sr. Júnior Torres de Castro, deixe aí nos comentários, né? Comente, dê um like, né? Sempre aí, dê o seu like.
ajuda na divulgação do canal, né, divulgando o vídeo, mas é muito importante comentário e like, tá? Porque todo comentário e todo like, ele ajuda a colocar os vídeos do canal o algoritmo, né, a localizar o nosso canal, e a colocar os nossos vídeos aí e a subir os nossos vídeos dentro da plataforma, tá? Então é muito importante os comentários e principalmente os likes, porque aí o algoritmo fala, opa, aqui tem um vídeo interessante, o pessoal está buscando esse vídeo, e aí o algoritmo faz com que os nossos vídeos subam aí na plataforma, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Eu sou o professor Edgares Manioto, esse é o Filosofia da Astronáutica.